Você provavelmente já viu o rosto dela, mas talvez não conheça a história por trás do sorriso. A trajetória de Leila Lopes é uma daquelas que começam como um sonho e terminam de uma forma que ninguém esperava. E quando você entende todos os detalhes, tudo fica ainda mais perturbador. Porque essa não é só uma história de fama. É uma história de pressão, exposição e escolhas que mudaram tudo. Então fica até o final, porque tem um detalhe que pouca gente percebeu e que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse caso. Leila Lopes nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E desde cedo já demonstrava interesse pelo mundo artístico. Mas o caminho até a fama não foi rápido. Antes de aparecer na televisão, ela passou por várias fases. Estudou, trabalhou e foi construindo, passo a passo, o sonho de se tornar atriz. Até que, finalmente, a oportunidade apareceu. E foi aí que o Brasil começou a conhecer o nome Leila Lopes. Ela ganhou notoriedade ao participar de produções na televisão brasileira, incluindo novelas que tinham grande audiência na época. E com isso, veio o que muita gente busca: reconhecimento. Mas junto com a fama, vieram também as cobranças. E isso é algo que muita gente não vê, porque por trás das câmeras existe uma pressão constante. A necessidade de se manter relevante, de continuar sendo chamada, de continuar existindo naquele meio. E quando isso começa a falhar, o impacto pode ser devastador. Antes das polêmicas, antes das escolhas que dividiram opiniões, existia uma fase em que Leila Lopes era simplesmente um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira. E muita gente esquece disso. No início dos anos 90, a TV Globo vivia uma das suas épocas mais fortes. Novelas dominando a audiência, personagens virando parte da vida das pessoas e atores se transformando em verdadeiros ídolos nacionais. Foi nesse cenário que Leila Lopes começou a se destacar. Um dos momentos mais importantes da carreira dela foi quando entrou no elenco da novela Renascer. Ali, ela interpretou a professora Lu. E pode parecer um papel simples, mas não era. A personagem tinha algo que o público adora: carisma, doçura e uma presença que marcava. E foi exatamente isso que aconteceu. Leila não era apenas mais uma atriz no elenco. Ela começou a chamar a atenção, a crescer dentro da história e, principalmente, a conquistar o público. E quando uma novela das 21 horas faz sucesso, isso muda tudo. De repente, o rosto dela estava em todos os lugares. Revistas, programas de TV, entrevistas. Ela virou um nome conhecido, reconhecido e desejado pela indústria. Mas o verdadeiro estouro veio pouco tempo depois, quando Leila Lopes entrou para o elenco de outra novela que se tornaria um fenômeno, O Rei do Gado. Ali, ela viveu a personagem Suzane. E diferente da professora Lu, essa personagem tinha uma energia completamente diferente. Mais intensa, mais ousada, mais provocadora. E foi exatamente isso que fez o público prestar ainda mais atenção nela. Naquela época, O Rei do Gado era um fenômeno de audiência, chegando a números altíssimos e dominando o horário nobre. E fazer parte de um sucesso assim não é só importante, é transformador. Com o passar do tempo, Leila começou a enfrentar dificuldades na carreira. Menos convites, menos espaço, menos visibilidade. E é nesse momento que muitos artistas precisam tomar decisões difíceis.
Alguns se reinventam, outros se afastam e alguns fazem escolhas que acabam marcando suas vidas para sempre. Tem um momento na vida de algumas pessoas em que uma decisão muda absolutamente tudo. No caso de Leila Lopes, esse momento ainda gera debate até hoje, porque não foi só uma escolha de carreira. Foi um ponto de virada e talvez o começo do fim. Até aquele momento, Leila ainda carregava a imagem de atriz de televisão, reconhecida, respeitada, com um passado ligado à dramaturgia brasileira. Mas por trás dessa imagem, a realidade já era outra. Menos convites, menos espaço, menos oportunidades. E quando a indústria começa a te esquecer, o silêncio pode ser ensurdecedor. É difícil explicar para quem está de fora, mas a sensação de estar sumindo, principalmente para alguém que já viveu o auge, pode ser devastadora. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre identidade, é sobre propósito, é sobre deixar de ser visto. E foi nesse cenário que veio a decisão. Leila Lopes resolveu entrar no universo dos filmes adultos. E naquele instante, tudo mudou. A repercussão foi imediata, explosiva, mas não da forma que talvez ela imaginasse, porque o público não reagiu com curiosidade, reagiu com julgamento. De um dia para o outro, o nome dela deixou de ser associado à atriz e passou a ser ligado à polêmica. As manchetes mudaram, os comentários mudaram e, principalmente, a forma como as pessoas olhavam para ela mudou. Aqui está um ponto que pouca gente fala. Quando alguém toma uma decisão assim, raramente é simples. Não é só quero fazer isso. Muitas vezes envolve pressão, desespero, tentativa de voltar a ser relevante, ou até uma forma de retomar o controle da própria narrativa. Mas o problema é que algumas escolhas não têm volta. A entrada dela nesse meio trouxe visibilidade, sim, mas também trouxe um peso enorme, críticas constantes, exposição extrema e um tipo de atenção que não constrói, só consome. E aos poucos, aquilo começou a cobrar o preço. A imagem pública dela ficou marcada. Portas que já estavam difíceis se fecharam ainda mais. E o espaço para reconstrução praticamente desapareceu. Porque existe uma diferença enorme entre decidir e se sentir empurrado. Relatos indicam que, com o tempo, Leila começou a enfrentar um desgaste emocional profundo. E isso não é difícil de entender. Imagina ver sua imagem sendo reduzida a uma única decisão. Como se toda a sua trajetória anterior simplesmente deixasse de existir. É como se a pessoa deixasse de ser quem era e passasse a ser apenas um rótulo. E rótulos podem ser cruéis. A internet amplifica tudo. Mas naquela época, mesmo sem a força das redes sociais de hoje, a pressão já era intensa. Comentários, julgamentos, olhares. E o mais perigoso disso tudo é quando a pessoa começa a internalizar essas críticas. Quando aquilo deixa de ser externo e passa a fazer parte do que ela acredita sobre si mesma. Pouca gente sabe, mas a passagem de Leila Lopes pelo universo dos filmes adultos foi muito mais curta do que parece, ao contrário do que muitos imaginam. Isso não durou anos. Na verdade, foi um período relativamente curto, cerca de 2 anos. E mesmo assim, foi suficiente para marcar o nome dela para sempre. Parar foi, possivelmente, uma tentativa de romper esse ciclo. Mas existe um detalhe duro nessa história. Mesmo depois de sair, as consequências ficaram. A imagem pública não mudou rapidamente. Os rótulos continuaram. E o passado seguiu presente. E isso levanta uma reflexão importante. Até que ponto uma decisão, mesmo que temporária, pode definir toda a vida de alguém? Porque no caso de Leila Lopes, foram cerca de 2 anos.
mas o impacto foi muito maior do que o tempo. E é aqui que a história fica ainda mais pesada. Porque enquanto muita gente opinava, criticava, julgava, poucos paravam para pensar. O que levou ela até esse ponto? E o espaço para reconstrução praticamente desapareceu. Com o tempo, o nome de Leila Lopes já não aparecia mais com a mesma frequência. A presença dela na mídia diminuiu. E o silêncio começou a tomar o lugar do destaque. Até que veio a notícia. Uma notícia que chocou o Brasil. Em 2009, Leila Lopes foi encontrada sem vida em seu apartamento. A confirmação abalou fãs, colegas e o público em geral. Porque mesmo com todas as polêmicas, ninguém esperava um desfecho como esse. Foi um daqueles momentos em que o país inteiro para e tenta entender o que aconteceu. As investigações apontaram que ela enfrentava um quadro de depressão, e isso levanta uma reflexão importante. Quantas pessoas passam por isso em silêncio? Quantas carregam dores que ninguém vê? A história de Leila Lopes vai muito além das manchetes. Ela mostra o lado invisível da fama, o lado que não aparece nos holofotes, o lado onde existem dúvidas, inseguranças e batalhas internas. E talvez o ponto mais impactante de tudo isso é perceber que, em muitos casos, os sinais estavam ali, mas passaram despercebidos ou foram ignorados. Hoje, o nome de Leila Lopes ainda é lembrado, mas não apenas pela carreira, e sim pela história que deixou. Uma história que serve como alerta sobre pressão, sobre julgamentos e, principalmente, sobre saúde mental. Leila ainda tinha uma última carta na manga. Literalmente, uma carta, um último registro. Um pedaço de papel, capaz de carregar mais perguntas do que respostas. Porque quando alguém decide escrever antes de partir, cada palavra deixa de ser apenas uma frase e passa a ser um enigma. Relatos apontam que Leila deixou uma mensagem, algo íntimo, pessoal, direto. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o fato da carta existir, é o tom dela. Segundo informações divulgadas na época, não havia desespero explícito, não havia caos nas palavras. Era quase sereno. E isso é o que inquieta, porque quando alguém está no limite, o esperado seria dor visível. Mas ali havia algo diferente, como se fosse uma despedida já aceita, como se, de alguma forma, aquilo já estivesse decidido há muito tempo. E é aqui que a história ganha um peso diferente, porque algumas pessoas acreditam que, nos momentos finais, existe uma espécie de clareza, uma calma estranha, quase inexplicável, como se a mente já estivesse em outro lugar. A carta de Leila Lopes nunca foi completamente explorada em detalhes públicos, e isso só aumenta o mistério. O que exatamente ela quis dizer? O que ficou nas entrelinhas? Pois. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o público foi duro demais com ela? Ou que as consequências eram inevitáveis? Porque no fim, por trás de toda figura pública, existe um ser humano, com limites, com emoções e com histórias que a gente nem imagina. E agora eu te faço uma pergunta. Quantas outras histórias como essa ainda estão acontecendo agora, sem que a gente perceba?